meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Andréa e eu faço parte da Associação Espírita Humberto de Campos, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Hoje nós somos convidados a refletir a respeito de uma frase: Deus em mim. O que significa? Como é que nós podemos interpretar isso? Ter Deus em mim, na minha vida? Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? O que nós podemos fazer para que isso se torne realmente a realidade? Então, nós vamos partir de dois questionamentos que eu convido os amigos a avaliar. O primeiro deles, o que é liberdade? E o segundo, o que é felicidade? Ora, mas o que isso tem a ver com ter Deus em mim? Vamos lá. O primeiro deles, o que é liberdade? Ora, os amigos podem dizer o seguinte: bom, liberdade é eu fazer o que eu quiser na hora que eu bem entender. Será? Não existe liberdade absoluta. Todos nós estamos sujeitos a leis que nos limitam. E essa liberdade que é limitada pelas leis, ela tem que ser conquistada e mantida, defendida. Um exemplo, legislação brasileira, lei humana. Para que eu possa dirigir um automóvel, eu tenho que ter no mínimo 18 anos e tenho que ter passado nos exames admissionais. Ou seja, eu tenho que conquistar a liberdade de dirigir para receber a minha carteira de habilitação e aí me tornar um condutor. Se eu pegar um carro sem a carteira de habilitação e for pega pela fiscalização, eu vou sofrer sanções. O carro vai me ser retirado, a minha carteira vai ser cassada, caso eu tenha a carteira. Então, uma sanção para uma infração. Toda vez que nós infringimos a nossa liberdade, nós sofremos sanções. Lei divina. Eu não posso voar. Eu não tenho asas. Eu não tenho a capacidade de voar nesse momento. Mas eu posso conquistar a liberdade de voar se eu tiver acesso a um avião, a um helicóptero. Então, a minha liberdade de voar, ela foi conquistada no momento em que eu tenho acesso a um avião. Se eu infringir essa liberdade, se eu me atirar lá de cima, eu com certeza vou me estrepar aqui embaixo. E a sanção vai ser essa. Então, toda liberdade, ela é limitada, ela tem que ser conquistada para ser mantida. Ora, vamos conversar um pouquinho mais a respeito de liberdade. Liberdade de fazer, que é o que nós estamos falando. Primeiro, é necessário que nós façamos uma reflexão a respeito, porque nós corrompemos um pouco o sentido das palavras. A nossa linguagem humana ela é muito pobre. Então, muitas vezes, nós queremos dizer uma coisa e dizemos outra com a mesma palavra. Por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo. Isso não é querer, isso é desejar. Existe diferença entre desejar e querer. Desejar é quando eu não realizo aquilo que eu desejo. Por exemplo, eu posso desejar falar e ficar quieta. Eu posso desejar subir uma escada e não subir. Eu posso desejar comer alguma coisa e não comer. Agora, quando eu quero, aí eu coloco esse desejo em prática. Isso chama-se vontade. E a nossa vontade, ela só é limitada por nós mesmos. Somos nós que colocamos limites na nossa vontade, porque aquilo que nós realmente queremos, nós concretizamos. O querer só é limitado por mim. O meio pode me induzir a desejar, o meio pode corromper alguns desejos, mas ninguém, nada é capaz de me obrigar a querer, porque só quem quer sou eu. E quando eu realmente quero alguma coisa,
nada me impede. Mesmo que a meta que eu deseje não seja aquela que eu alcancei, mas eu fui até lá e eu tentei. E isso vai de acordo com o nosso entendimento, né? Bom, qual seria o papel da verdade na liberdade? A verdade é sempre um novo aprendizado. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu estou tendo acesso a uma nova verdade. E essa verdade, ela sempre se renova porque o nosso entendimento já não é o mesmo. O meu entendimento de hoje não é o mesmo de ontem, e não é o mesmo de anteontem e assim por diante. Cada vez que eu renovo o meu entendimento, eu renovo a verdade que existe dentro de mim. Ora, aprender é conhecer uma nova verdade. O aprendizado, o aumento dessa aprendizagem, ele nos dá uma nova liberdade. Porque no momento em que eu começo a conhecer mais coisas, eu sou mais livre para escolher. O meu livre-arbítrio, a minha livre escolha se amplia no momento em que eu conheço mais coisas. Portanto, o conhecimento nos dá mais liberdade. Entenderam por que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres? O quanto essa frase tem que ser refletida na nossa vida. A nossa liberdade de entendimento, ela sempre vai ser limitada a esse conhecimento que nós temos. Mais um limite. Ora, existe então 3 tipos de liberdade: a liberdade para querer, a liberdade de fazer e a liberdade de pensar. Vontade, ação, razão. Querer, agir, pensar. E mesmo assim, essas 3 liberdades, elas são relativas. Porque tudo vai depender do que nós somos no momento, do que nós conseguimos compreender no momento. A nossa liberdade, então, ela é sempre conquistada através do conhecimento do qual nós vamos atrás. Por isso é importante que nós sempre estejamos abertos a novos aprendizados, a novos horizontes, a novas maneiras de fazer as coisas. O que é liberdade para a doutrina espírita? Ora, a doutrina espírita nos diz que nós fomos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição da criatura. O que significa ser simples e ignorante? É não ter consciência de si, é não ter o conhecimento do bem e do mal. Mas nós somos passíveis de adquirir esse conhecimento para que nós então possamos nos libertar da ignorância. Ora, se a liberdade é proporcional ao conhecimento, quanto mais conhecimento, mais liberdade. Se as escolhas dependem do que eu sou, elas mudam de acordo com a minha evolução. Por isso a liberdade é relativa. Eu preciso me melhorar para melhorar as minhas escolhas e assim eu me melhoro. E eu tomo novas escolhas que são melhores e assim eu me melhoro. Este é o papel do livre-arbítrio na lei de evolução. É eu sempre poder fazer escolhas melhores. Com essas escolhas melhores eu evoluo. Evoluindo, eu faço escolhas ainda melhores. Vejam bem, eu estou conquistando a minha liberdade. E assim eu vou evoluindo. A nossa liberdade, ela é sempre determinada pelo que nós somos, através da lei de causa e efeito. Ora, se tudo que eu faço tem uma consequência, aí está a lei de evolução. Se eu faço melhores escolhas, eu evoluo. Se eu não faço, eu estaciono. E isso depende do meu querer e não desejar. Se eu quero realmente fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, nada me segura. Não tem tempo ruim, não tem sono, não tem fome, não tem frio, não tem calor. Quando eu realmente quero alguma coisa,
Eu faço. Mas para isso, tem que querer. Tem que colocar a ação no meu desejo. Apenas desejar não é suficiente. Eu desejo fazer uma faculdade. Eu desejo viajar para o exterior. Eu desejo um novo emprego. Eu desejo uma família. Mas o que eu faço a respeito para poder adquirir esses meus desejos? Eu tenho realmente vontade? Porque se eu tivesse vontade, eu já teria colocado em prática. Nem sempre nós alcançamos as coisas da maneira como nós projetamos. O momento em que nós estamos vivendo que o diga. Quem imaginou que em janeiro desse ano, de 2020, nós estaríamos numa situação como nós estamos agora em agosto? Lockdown em alguns lugares, bandeira vermelha em outros, laranja em outros, comércio fechado, algumas pessoas sem emprego, outras precisando se reinventar, nós precisando aprender as diversas possibilidades da tecnologia para conseguirmos nos ver, para conseguirmos nos congregar. A impossibilidade do abraço, a impossibilidade da presença física. Quem imaginou que lá em janeiro as coisas seriam assim? Eu tinha projetos para esse ano que todos, absolutamente todos tiveram que se reinventar. Mas eu decidi, em 2020, eu vou contar as bênçãos. Porque se nós as procurarmos, nós sempre vamos encontrá-las. Elas existem e estão ao nosso redor. Se nós nos fixarmos no que não aconteceu, naquilo que não foi, naquilo que nós desejávamos e que foi impossível concretizar, além de viver no passado, nós não vamos querer realmente nada. Então, vamos lá, gente, chacoalha a poeira, se reinventa, tenta de outra maneira, mas jamais esqueça, conte suas bênçãos, seja grato. Estamos passando por um período muito difícil, alguns mais do que outros, né? O velho clichê, estão todos no mesmo barco. Não, estamos todos no mesmo mar, mas cada um no seu barco, porque tem muito barquinho diferente nesse mar aí. Alguns são uma jangada, outros são um transatlântico. O mar é o mesmo. Uma das poucas vezes da humanidade que o mar é o mesmo para todos. Não basta ter condição financeira para ser atendido em um hospital. Às vezes não há lugar. Então, meus amigos, voltando à liberdade. Nós temos a liberdade de querer e de fazer e de pensar. Muito bem. Livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio decide o que eu vou fazer, o que eu vou querer, a minha vontade. E em cima dessa vontade eu gero as consequências dos meus atos, dos meus quereres, da minha vontade, não do meu desejo. Ora, se o meu livre-arbítrio é determinado pelo que eu sou, eu parto do princípio, então, de que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, desde que eu realmente queira, que eu tenha vontade firme. Bom, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. De que liberdade Jesus estava nos falando? A liberdade de ir e vir? A liberdade de fazer o que eu bem entender? A liberdade de sair de casa na pandemia? Não. É a liberdade que vem de dentro. Eu sou livre no momento em que eu conheço como é que as coisas acontecem. No momento em que eu conheço as leis divinas, eu sou livre para escolher. A minha liberdade se amplia. Eu tenho mais possibilidades de sucesso nos meus desejos.
porque eu vou saber como é que eu vou aplicar esta vontade. Beto Guedes tem uma música em que tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só resta que nós colocamos em prática aquilo que nós já sabemos. Tá, mas como assim nós já sabemos? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? E eles nos respondem: na consciência. Então, nós temos a certeza instintiva do que é certo e o que é errado. Nós temos que escolher. Nós temos que desejar, temos que querer fazer as coisas. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado? Sim, dentro de nós temos as leis de Deus. Nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa errada. Sabe aquela vozinha? Não vai que não vai dar certo. Aí vem aquela outra vozinha: vai que não dá nada. Geralmente dá. Jesus, em João, no capítulo 8, nos diz o seguinte: todo aquele que peca é escravo do pecado. E aqui vem uma outra palavra contaminada. Pecado em hebraico quer dizer desvio do alvo. Não quer dizer uma coisa que nos condena para a eternidade. Não quer dizer uma coisa terrível que muitas vezes não tem perdão. Não tem nada a ver. Pecado é desvio do alvo. Qual é o alvo? Deus. Todo o alvo da humanidade é caminhar para Deus. É ter Deus em si. E como é que nós fazemos isso? Muitas vezes, na maior parte, a gente desvia do alvo. Mas então, todo aquele que peca é escravo do pecado. Qual é essa escravidão? A escravidão é a nossa ignorância. É o desvio que nós fazemos das leis divinas, do que nós sabemos instintivamente, lá no nosso imo, o que é correto. Então nós nos escravizamos pelas nossas escolhas equivocadas. E o que é necessário fazer? Corrigir a rota? Voltar para a rota correta. Verdade. A pretexto de nós sermos livres, nós nos comprometemos e criamos para nós a escravidão das consequências das nossas escolhas equivocadas, do nosso querer equivocado. Porque nós cometemos alguns erros e esses erros geram consequências. Ora, a liberdade de consciência, ela define o verdadeiro patamar da evolução do ser humano. Gandhi já dizia: há homens presos na rua e libertos na prisão. Porque a nossa consciência, quando ela está tranquila, nós somos livres. Nem sempre a minha condição externa é aquilo que eu realmente sinto. Não é verdade? Às vezes eu estou sorrindo por fora e chorando por dentro. Aquilo que eu mostro para o mundo nem sempre é o que está dentro de mim. As nossas máscaras, né? A nossa consciência é quando nós nos fechamos no nosso quarto e conversamos com Deus. É lá que eu procuro por Ele. É lá que eu vou encontrá-lo. Quando Jesus usou essa metáfora, ele quis dizer que nós temos que nos fechar dentro de nós e procurar lá dentro primeiro. Porque é só lá que nós vamos encontrar. Na solidão dos nossos pensamentos, na solidão daquilo que nós somos dentro de nós. Bom, nosso segundo questionamento seria: o que é felicidade? Bom, isso vai variar de acordo com o entendimento também, porque o que é felicidade para mim nem sempre é felicidade para o outro.
O que é que me faz feliz? Eu preciso de alguém para ser feliz ou infeliz? Nós costumamos dizer, fulano me faz feliz. Eu estou feliz quando estou com Beltrano. Gente, voltemos lá para o desejo, para a vontade. As pessoas podem me fazer desejar as coisas, mas não podem me fazer querer. Então ninguém me faz feliz. Porque quando eu quero ser feliz, depende só de mim. E eu sempre tenho que ser feliz sozinho para poder ser feliz com os outros. Porque a felicidade vem de dentro. Existe um estudo chamado o princípio 90-10, que diz o seguinte: 10% do que nos acontece na nossa vida depende de motivos externos, enquanto que 90% do que nos acontece depende das nossas atitudes, depende das nossas ações. Portanto, ninguém me faz feliz ou infeliz. As circunstâncias podem fazer com que eu escolha A ou B, mas quem escolhe sou eu. Porque o querer, a vontade é interna. Então, o que me move para a felicidade? O que eu tenho lá dentro de mim que faz com que eu possa ser feliz? Por que e para que eu quero ser feliz? Porque todo mundo quer. Essa é uma vontade intrínseca no ser humano, ser feliz. Eu quero ser feliz, muito bem. Mas o que tu estás fazendo para conquistar isso? E o que é felicidade realmente para ti? E para que nós possamos responder isso, nós temos que fazer aquela viagenzinha interna. Lembram? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Um autoencontro, uma festa íntima. Eu comigo. Se eu não estiver feliz comigo, jamais estarei feliz com ninguém. Porque a felicidade é algo personal, é íntimo, é pessoal. Jamais nós somos indivíduos. Como é que nós vamos ter ideias iguais? Nós podemos estar parecidos, mas iguais jamais. Então, necessidade do autoconhecimento para corrigir a rota e deixar o pecado de lado e ir direto para a nossa meta, Deus. A nossa meta é ter Deus em si. A meta de todo ser humano é ter Deus dentro de si. Então, nós já vimos vários pontos que nos levam à nossa meta. O Jung dizia o seguinte: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, isso controlará a sua vida e você dará o nome de destino. Ou seja, enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não saber do que eu sou capaz, enquanto eu não souber tudo sobre mim, eu estou à mercê das circunstâncias e eu chamo isso de destino. Porque no momento em que eu souber do que eu sou capaz, eu vou colocar a minha vontade em ação e eu vou definir a minha felicidade, aquilo que eu realmente desejo. Benjamin Disraeli era o primeiro-ministro da Rainha Vitória e ele dizia o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito rápida. As nossas encarnações passam muito rápido para que a gente viva com mediocridade. E mediocridade é outra palavrinha contaminada. Mediocridade não é ser ruim. Mediocridade é estar na média. Nós não nascemos, nós não fomos criados para ser medíocres. Nós fomos criados para a perfeição. E o que é que nós estamos fazendo para chegar lá? O que nós estamos investindo? Porque nós investimos, numa poupança no banco, nós investimos num carro, nós investimos numa casa, nós investimos num emprego, mas nós não investimos na nossa evolução muitas vezes. O que eu estou investindo? O quanto eu estou investindo?
O quanto nós costumamos avaliar nossa vida nos baseando em números. Quando o que realmente importa na nossa vida não pode ser medido pela quantidade, e sim pela qualidade. Pelo quanto eu me prendo nos detalhes daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser. Do quanto eu quero evoluir para descobrir Deus em mim. Porque Ele está lá. Ele sempre esteve. Ora, eu gosto de mim mesmo, eu gosto do que eu sou, como eu me comporto. Ame-se, perdoe-se, aceite-se. Ah, mas eu tenho algumas coisas em mim que eu preciso melhorar. Claro, todos nós temos. Mas para que eu possa fazer isso, para que eu possa fazer esse autoencontro, essa viagem interna, esse autoconhecimento, eu tenho que gostar de mim. Porque senão é impossível. Encante-se com você, você vai passar o resto da eternidade consigo mesmo. Então é impossível gostar de mim se eu não me conhecer. Porque se eu me conheço, eu sei quais são os meus pontos frágeis. Eu sei quais são as coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso modificar para atingir os meus objetivos. Gente, com amor a vida é mais fácil. Senão a gente fica esperando pelo fim de semana, a gente fica esperando pelas férias, a gente fica esperando pelo feriado. O professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma frase que eu acho excepcional. Felicidade é aquele momento que nós torcemos para que não acabe. Às vezes aquele momento fugaz, rápido, que nós queremos que aconteça de novo. Mas principalmente aquele momento que nós não queremos que acabe quando nós estamos passando por ele. Todos nós temos a nossa sombra, nós temos aquelas coisas que nós ainda não conhecemos, que nós sequer admitimos que temos e que muitas vezes projetamos no outro. Mas para ser feliz comigo mesmo, para que eu possa entender o que é felicidade, eu tenho que me conhecer. Porque eu me conhecendo, eu consigo me amar do jeito que eu sou e ver os meus pontos frágeis para que eu possa corrigi-los. Felicidade é fazer o outro que eu gostaria para mim, porque a vida é muito boa quando a gente está feliz, mas é melhor ainda quando alguém está feliz por nossa causa. Nós fomos filhos de Deus, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Ora, Jesus disse: sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. Jesus vem em nossa potência, nós só vemos limites. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Bom, aquele que diz que pode, aquele que diz não pode, está correto. 100% correto. Porque se, eu queria tanto, palavra corrompida. Não é querer, é desejar. Eu desejava tanto, mas não queria. Aí não aconteceu. Mas quando eu quero tanto, quando eu quero mesmo, as coisas acontecem. Perdoe-se. Ame-se. Ninguém dá o que não tem. Eu não tenho como amar ninguém se eu não amar a mim mesmo primeiro. E para que eu possa me amar, eu tenho que me conhecer. E aí é que aperta o sapato. Porque felicidade e liberdade não podem se dar por comparação. Eu quero ser feliz como fulano. Eu quero ser livre como fulano. Não vai rolar, não é assim que funciona. Eu só posso me comparar comigo, com mais ninguém. Nós somos indivíduos, nós somos diferentes. E cada um é um ser promissor em si mesmo. Nós temos dentro de nós o germe da perfeição. Só cabe que nós queiramos realmente chegar a essa perfeição e trabalhar para que isso aconteça. Bom, um princípio da felicidade, então, é a consciência tranquila, que nós possamos fazer as nossas escolhas, da melhor forma. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos o seguinte: o que é felicidade para os espíritos puros?
E eles responderam: o conhecimento das coisas. Ora, se eu tenho o conhecimento das leis de Deus, se eu sei como é que as coisas funcionam, a verdade, eu conquisto a minha liberdade. Sendo livre realmente, eu sou feliz. Ou seja, eu tenho Deus em mim. Deus está em todas as suas criaturas. Em todas. A diferença é o quanto eu permito que a luz de Deus se manifeste na minha vida. Portanto, meus amigos, que brilhe a nossa luz. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem bem.